que te agradem. E ele vê jogadores que ele acha que podem jogar, discute com o técnico se é a melhor formação, se não é, e tudo isso uma Libertadores. Hoje tem jogo contra o América de Cali em casa, depois de um grande tropeço contra o La Guaira. Trava-línguas por aqui, chamo o Bob Faria para conversar com a gente. Muito boa tarde, Bob. Sabemos os 11, que 11 são esses, os 11 do Cuca? Isso é bom. Oficialmente só saberemos na hora, né? Mas antes eu preciso dizer uma coisa. Preciso dizer que se o LED fosse zagueiro de qualquer time do mundo, meu time era o LED mais 10. Eu sou o LED Carmona. Então, ele disse. Eu também. É um rebaixado, mas ia tem manter minha posição convicção. Física. Bola aérea. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. O time não deve ter muita surpresa hoje, não. Hoje vai pegar, então, a América de Cali, como você falou. Tá pressionado porque teve um resultado ruim contra o La Guaira, né? Um time fraco e acabou arrumando apenas um empate. Então o torcedor está impaciente, porque mais do que ver uma equipe, mais do que decorar o time, saber quais são os 11 titulares, o torcedor quer ver o time jogando bem. E é isso que está demorando um pouquinho para acontecer, essa impaciência do torcedor em relação a isso. Nem é tanto em relação a nomes, mas em relação ao time render mais, render como soma dos talentos individuais, né? Jogou com o time reserva no fim de semana, como você sabe, ganhou do Atlético, 1-0, gol do Mariano, e teve até uma baixa importante. O Rafael, o goleiro, né, saiu, teve uma fratura, vai ficar 4 a 6 meses fora. Mas poupou todo mundo. Então hoje deve ir com o time titular, força máxima. E a única dúvida que eu vejo é a composição do meio de campo. Deve montar ali no meio de campo o Alan com o Zaratio. Se o Zaratio jogar, então faz um 4. Tietê, Alan, Zaratio e o Nath Fernandes. E lá na frente, então jogam o Vargas e o Keno. Se jogar o Savarino, aí vira um 4-3-3, o Savarino é um jogador mais de lado de campo, vira ali um trio, né, com o Vargas mais centralizado, mas não deve sair muito disso aí não. Esse é o time para enfrentar o América de Cali essa noite no Mineirão. Muito bem. E o Tietê impressiona vocês, da imprensa mineira? Como é que vocês estão avaliando aí essa opção já de cara do Tietê? Bob, estou falando isso porque no São Paulo havia ali muitas críticas no final da participação dele, que até onde poderia ir esse jogador. Esse meio campo com o Tietê, como é que você avalia? Eu acho que ele é um jogador com uma característica que o Atlético precisava. Precisava desse jogador de meio de campo, desse de volante que quando precisa marca, quando precisa fecha a porta, eventualmente vai sair, eventualmente vai ter uma saída boa para o campo de ataque, mas não vai ser aquele cara que vai ficar enfiado no campo do ataque o tempo inteiro. Acho que ele se encaixou bem nesse meio. Gosto quando funciona, gosto da ideia do Zaratio jogando, o Zaratio jogando de segundo volante, saindo ali pelo lado, me agrada. O Nacho é um cara que tem uma mobilidade muito boa, ele não só joga com a bola no pé, mas ele ataca o espaço, né, e o tempo todo ele está se desmarcando e pedindo, né, para fazer essas triangulações, então ele apoia o jogo muito bem ali na frente. Então eu acho que o Tietê se encaixou nesse meio de campo aí, pode funcionar bastante na temporada. O Bob, a gente sabe que é difícil, quanto que é difícil mudar formas de jogar, né? E a gente saiu da partida contra o La Guaira com as críticas intensas, tá? Por exemplo, o Nacho, tanto quanto poderia. Como é que você acha que vai o time do Cuquinha? Ele conseguiu alterar isso ou é uma convicção e a gente ainda vai ver essa forma de jogar no time do Atlético? Eu não acho que seja convicção. Acho que nenhum treinador no mundo monta um time para dizer vai jogar só de um jeito. Nem o Cuca. Vai jogar só de um jeito. Difícil, hein? Não, você pega, veja o time mais vencedor do Cuca, o time do Atlético mais vencedor com o Cuca, que é o time vencedor da Libertadores, era um time que, quando tinha posse de bola, era imprevisível. Tá certo. Tinha um cara imprevisível no meio de campo, né, que era o Ronaldinho Gaúcho. Mas era um time, lembra da tal da bagunça organizada e tal? Né? Então eu não acho que nenhum treinador, ofensivamente, talvez essa seja uma boa discussão, ofensivamente ele quer montar um time para jogar de um jeito só. Por um motivo muito simples, né? Se ele fizer isso, o time dele fica fácil de marcar, ele não vai ganhar nada. Então, não tem jeito. O cara tem que ter repertório. Eu acho que a discussão é justamente essa.
se o repertório está pronto para ser colocado em prática. Naquele jogo, o Atlético forçou muito esse tipo de jogo, mas não acho que seja por uma convicção do treinador. Eu acho que é mais uma circunstância. Claro que ele quer um time com um meia que distribui a bola com mais qualidade, de infiltrações, de extremos que vão entrar, fazer a diagonal para dentro, para a passagem dos laterais. Claro que ele quer esse time que vem com a bola apoiada. Pelo menos eu não consigo acreditar que não seja dessa forma. Porque no futebol moderno não dá para ter um time que, vamos jogar assim, vamos jogar só distribuindo bola, ponteiro indo para o mano a mano em cima do lateral e cruzar para ver se um centroavante coloca a bola no gol. Não faz muito sentido, né? Ana Thaís, eu acho que discorda um pouco. Não sei se o Cuca tem recurso. Pode avançar, Ana. Desculpa, Gabi, eu só questiono que eu não sei se ele tem recurso para fazer esse futebol tão moderno como a gente espera com esse elenco do Atlético Mineiro, né? A gente vai comparar com o Galo de 2013, ok, mas a gente pode comparar com os últimos trabalhos do Cuca. Santos, Palmeiras, São Paulo, o que é que ele conseguiu explorar desses times? Ele foi campeão brasileiro. Eu acompanhei todo o trabalho dele dentro daquele Palmeiras, que tinha um meio-campo muito forte, era uma equipe defensivamente muito competitiva, mas era um time também de não muitos recursos, de muitas variações. Tinha o Gabriel Jesus jogando muito bem, Roger Guedes jogando muito bem, só que na hora que ele precisava mudar um pouco a forma do time jogar, ele apelava sim para a bola aérea, e é uma marca dos últimos trabalhos do Cuca, né? Eu acho que o que eu questiono nesse momento é se ele tem recurso para fazer esse time jogar de forma mais, digamos, bonita, né? Eu acho que esse é o ponto, para mim, assim, do trabalho do Cuca. O que você chama de recurso para o jogador? Né? Uhum. Eu acho que é um grande elenco, quando você olha essa escalação aí, na hora te impressiona muito, né? Porque é um meio-campo muito forte, um banco de reservas que ele tem oportunidades diversas para fazer esse time jogar de muitas formas. O recurso, para mim, é o recurso técnico, é o trabalho do campo, é o trabalho do treinador. Como é que ele vai fazer esse time variar? Porque a última variação dos times do Cuca é colocar 4 atacantes e esperar que algum deles resolva ali na frente. Acho que para um time como foi do ano passado, o elenco do Santos, que era um elenco mais curto, quando você não tem recurso técnico, né, trabalho do treinador, aí sim você pode apelar ali para 1 contra 1 do Sotel, sobrecarregar o Marinho, como foi durante muito tempo. Agora, para uma equipe que tem um elenco tão recheado contra o Atlético Mineiro, eu espero sim mais do Cuca, mais recurso do trabalho dele de campo e bola para fazer essa equipe jogar mais. Lédio Carmona. Gabi? Eu também. Eu acho que o Atlético tem um time para jogar mais. Ou 2 times. Mais um time. Vou dizer um time aqui, que o Atlético tem, não é nem um time que o Cuca tem usado mais, mas é um time que eu usaria. Nenhum time tem os... Nenhum não, mas poucos times têm os laterais, como o Guga e o Arana. O Arana é um avião de jogador. Um avião. O Júnior Alonso é zagueiro da seleção paraguaia, titular. E se quiser pode ser lateral esquerdo. O meio campo, eu já não sou muito fã do Tietê, ok. Mas você faz o meio campo com Alan, com Zaratio e Nacho. Poucos clubes do Brasil têm um meio campo como esse. Esse meio campo tem obrigação de jogar bem. Obrigação. E você ainda tem Alan Franco no banco, tem Tietê, tem Natan, Johan, tem um monte de jogador na reserva. O Atlético tem mais opção o Atlético tem mais opção de reserva no meio campo que o Flamengo, por exemplo. E no ataque, Savarino, Vargas e Keno. Você ainda tem Hulk, você ainda tem o menino Sávio, você tem Marrone. Tem que jogar mais. Diego Tardelli que está voltando. Tem que jogar mais. Não dá para viver com 59 cruzamentos contra o Laguaira, entendeu? E a gente pede para jogar mais, porque a gente sabe que o Cuca pode fazer o time jogar mais. Ele não foi contratado à toa, que ele é um técnico que consegue fazer times, como ele fez o Santos ano passado, jogar bola. Agora, até agora, o Atlético tem um monte de vitórias pouco relevantes no Campeonato Mineiro. Na hora que precisava ganhar, não ganhou, o seu rival perdeu. Tudo bem, início de temporada, dá tempo de recuperar. Agora, hoje é um jogo que o Atlético tem que ganhar. O Atlético é muito melhor que o América de Cali. Muito melhor. O time do América de Cali, você pega a campanha dele no Campeonato Colombiano, ganha uma, perde 2, empata 3, aí perde outra, ganha uma aqui, outra ali. Então, é um time medíocre, entendeu? Então, hoje é um jogo para o Atlético ganhar o jogo. Não é questão de menosprezar os adversários sul-americanos, que o América é pior que o Atlético. O Atlético tem a obrigação de ganhar jogando bem.
Entendeu? Porque o investimento que o Atlético tem esse ano é um investimento para você funcionar, para você jogar bem. O Atlético contratou o melhor meia, junto com a Arrascaeta, da América do Sul, que é o Nath Fernandes. Esse cara tem que jogar bola. E ele até que, quando foi chamado, ele jogou mesmo. Agora, precisa de mais. Tem que aumentar o sarrafo. Não adianta empilhar a vitória no Campeonato Mineiro e achar que está tudo certo. Tem que botar o sarrafo no alto, que esse foi o trabalho, o investimento que o Atlético fez. Vamos chamar o Igor Rabelo? Então, Lédio, é por isso que eu acho que Pode eu não consigo acreditar que seja uma... Desculpa, Gabi. Eu não consigo acreditar que seja uma convicção da comissão técnica dizer assim, não, nós temos bons jogadores, mas vamos jogar feio. Isso não faz o menor sentido. Né? Acho que tem uma ideia sendo construída e essa ideia, em algum momento, ela deve encaixar, ou pelo menos a ideia é encaixar. A gente já viu muitos times com elencos fantásticos que não encaixaram, não deram liga, a gente já viu isso muito acontecer. Mas não por convicção, por vários outros motivos, né? E concordo com você, acho que tem que vencer esse América de Cali, sofreu para chegar lá em último, ou se classificar em último lugar no campeonato colombiano, que tem o treinador está na corda bamba lá, o Juan Real, né? Se perder hoje pode até cair, não tem um dos seus principais jogadores, o Adrian Ramos não veio, então assim, o Atlético tem que jogar hoje, mostrar um bom futebol, né? Até para tirar essa cobrança excessiva com relação a desempenho, não a resultado. O Igor Rabelo falou com a gente, Ricardinho, deixa eu só botar o Igor Rabelo falando com a gente, numa entrevista coletiva sobre o jogo, eu já passo a bola para você na volta. São 2 jogos importantíssimos, sabemos que classificar em primeiro, né, tem a vantagem de decidir em casa, né, nas outras fases, então é isso que a gente busca, né? O jogo na Venezuela não foi tão bom por poder ter vencido o jogo, né, mas também não foi um resultado, parando para pensar, ruim fora de casa, né, na Libertadores. Então a gente tem essa missão aí de conseguir essas 2 vitórias dentro de casa aí para a gente almejar o nosso primeiro objetivo, que é terminar em primeiro. Pois é, são 2 jogos em casa e a necessidade de um time encaixar para o Ricardinho, né, que é o América de Cali, e depois o Cerro Porteño. Mas para o Ricardinho, queria pedir para você, você pediu a palavra, eu não te passei, mas para comentar também algo que talvez me parece importante. Esse time sabe jogar dessa forma que o Cuca quer que ele faça ele jogar? Seria mais intuitivo esse time jogar de outra forma? Justamente isso que eu ia falar, Gabi. Primeiro que o Atlético tem a oportunidade desses 2 jogos em casa, e não pode deixar passar, de fazer 6 pontos, ou atingir 7 pontos, já que ele tem 1, né? E ficar numa situação interessante na Libertadores. Não pode deixar, principalmente os jogos em casa. Com relação ao time, quando você monta um elenco de qualidade, que tem alternativas, que tem bons jogadores, por mais experiência que o treinador tenha, e o Cuca é um treinador experiente e vencedor, você tem que encaixar as peças do time que, para quem está fora, parece muito simples, né? Poxa, só tem bom jogador, esse time tem que funcionar. E não é tão simples assim. Por quê? Porque cada jogador, por mais qualidade que tenha, e são jogadores de qualidade do meio para frente, o Atlético oferece um elenco de qualidade para o treinador, você tem que encaixar essas qualidades, você tem que fazer com que a característica do Keno encaixe com a do Nacho, que é um armador, que é um jogador muito importante que o Atlético não tinha até a temporada passada, que é um jogador diferente. Aí você traz o Hulk para jogar do outro lado, mas tem o Savarino, que tem uma característica diferente da do Hulk. Aí você tem no meio campo agora o Tietê, que é um jogador que precisa ter a liberdade de, como segundo volante, de chegar na área, porque ele faz isso bem, né? Ele funciona dessa forma. Se ele ficar só ali marcando ou como volante, ele não é um exímio marcador, mas ele tem intensidade para jogar. Então é uma construção de equipe. Esse é um ponto importante, para que você possa transformar a qualidade que o elenco te proporciona em resultado, em desempenho, em o time jogar bem. Acho que esse é o desafio inicial do Cuca, algo que ele ainda não encontrou, que ele está buscando. E o segundo ponto importante, e aí vem da parte dos jogadores, é o seguinte: poxa, temos um elenco de qualidade, temos bons jogadores, alternativa para o treinador. Independentemente de quem vai jogar, o treinador é que vai escolher as suas opções. A ideia do jogador é estar bem
se preparar bem para se colocar à disposição, mas entender que em algum momento no trabalho coletivo, no trabalho de equipe, alguém vai ter que não só correr um pouquinho mais, mas alguém que vai ter que se sujeitar a fazer determinadas funções defensivas, funções táticas para o bem coletivo. Então, quando você tem uma equipe que você tem 2, 3 jogadores de destaque, é mais fácil você fazer isso, porque você monta o seu time, né, visando a qualidade desses 3. Quando você tem 6, 7 jogadores de qualidade ou no mesmo nível, você tem que ter o entendimento deles de que sem a bola, de que na parte tática eles possam funcionar, eles possam contribuir. Porque se ele achar, não, poxa, eu tenho qualidade, eu só jogo para frente, eu tenho qualidade, eu só faço a minha função, não vai dar certo. Por isso que a gente vê às vezes equipes com grandes jogadores de grande qualidade que não funcionam. Porque se não tiver essa humildade, entre aspas, esse entendimento, não funciona um time por mais qualidade que um elenco possa ter. Aí a gente tem, o Ricardinho, a minutagem dos jogadores de frente do Atlético Mineiro, que me parece ser ali onde há mais disputa por vagas, né? Isso com o Cuca, né? Então vamos lá. O Keno é o mais utilizado, com média de 75 minutos por jogo, 453. O Vargas vem em segundo, é a dupla que deve jogar hoje. O Hulk, aí foi o personagem do final de semana, é o terceiro mais utilizado, né? Mas só fez um jogo começando desde o início. Depois vem Sávio, Savarino, Sacha e Marrone. Então, realmente aí é um plantel que necessita-se boas escolhas, porque é um plantel que parece que realmente tem bastante para dar desse meio para frente. Falando do personagem da semana, a gente tem o Igor Rabelo, que já deu entrevista falando sobre o que ele achou da declaração do Hulk, que depois o Cuca já respondeu, o Hulk pediu desculpa, mas vamos ver como é que o elenco interpretou isso, pelo menos o Igor Rabelo. Uma entrevista pós-jogo ali, né, no calor do jogo, a emoção ali do jogo. Talvez o Hulk tenha se expressado mal ali na hora, ter falado de certa forma, né, que pode ter saído com uma situação ruim, mas acho que ele já até se explicou, né, já falou no próprio Instagram dele, já se explicou na situação, que não tem nada contra o Cuca, que a gente tem uma família aqui dentro, então já está resolvido. Isso aí é um capítulo que já passou, e são 2 pessoas maravilhosas. O Cuca sempre brinca com a gente, o Hulk também, um com o outro, então às vezes acontecem umas coisas que a gente não está preparado, né? Como essa entrevista, se expressou mal e deu a situação toda, repercutiu muito, mas aqui dentro tá tudo certo entre a gente, né? Essa família tá unida aí pra gente buscar grandes coisas. Família unida, Bob Faria, me parece superado. O Hulk já pediu ali, na verdade disse que foi mal interpretado. Acho que ele talvez colocou mal, como o Igor falou mesmo, né? Mas foi um alerta ali. Foi um alerta ali de que tem um jogador pedindo aí um espaço, tentando um diálogo com o Cuca fora do vestiário, né? Mal interpretado. Eu não diria que é mal interpretado, porque a declaração foi extremamente clara, né? Como é que você interpreta mal uma coisa assim? Desde que o treinador chegou, eu não tive sequência de jogos. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Uhum. Eu só não acho que tem esse problema todo, dizer isso, entendeu? E não acho que tenha causado maiores estragos ou que denote uma divisão de grupo, ou algum problema, alguma coisa. O Hulk foi um investimento enorme do Atlético, né? Ele chegou com um status de astro internacional. E aí eu acho que é até louvável da parte dele de pensar o seguinte: pô, esses caras investiram milhões em mim, eu preciso responder. E para responder eu preciso ter oportunidade para responder, né, para jogar melhor do que eu estou jogando. Eu acho isso absolutamente normal, não vejo nenhum grande problema, nenhum grande atrito em relação a isso, não. E, de fato, pelas informações que a gente tem, não tem internamente nenhum tipo de conflito nesse sentido, o treinador tá de sacanagem com um ou tá com o outro. Não, muito pelo contrário, tá todo mundo buscando seu espaço, só dá para jogar 11, né? Você vê aí, tem 3 posições no ataque, o Hulk foi o terceiro mais escalado,
Então eu acho que isso aí não dá para levar isso a um nível de olha como o elenco do Atlético está com problemas. Muito pelo contrário. Acho que não. Acho que a partir do momento em que o time começar a mostrar um futebol mais condizente com o talento individual, quer dizer, que a soma for maior, né, o resultado for maior do que a soma das partes, que é o que se quer numa equipe de futebol, aí tudo isso vai ser dissipado, tudo isso vai deixar de ser problema, se é que isso vai acontecer. Muito bem, quando o técnico vai bem e o time vai bem, o técnico é mágico, não é isso? E nenhum atleta nem ousa falar. Mas enfim, isso é papo para a gente acompanhar a trajetória. O Ricardinho ainda quer arrebatar. Mas tem técnico que deixa um pouquinho pior, né, Gabi? Tem técnico que dá uma acelerada para deixar um pouquinho pior também, né? Tem, sabemos que tem. Ricardinho. Gabi, só complementando o que o Bob falou, eu só acho que tem situações que elas têm que ser discutidas internamente, porque se ao mesmo tempo ele foi uma grande contratação do Galo e um investimento alto, e se ele sabe o peso por ter reconhecidamente esse valor pelo Atlético, ele tem que entender que qualquer tipo de colocação pública dele, por mais que seja o pensamento dele, pode gerar um fato novo. E foi isso que ele criou. Ele criou um fato novo. Não que isso vá influenciar nas decisões do Cuca, eu acho que não. O Cuca é experiente e é um treinador que sabe conduzir. E nem em relação aos jogadores, acho que não. Mas deu para ver, por exemplo, a entrevista do Igor Rabelo, uma situação, vamos dizer assim, incomodado, né, de ter que responder, e tem que responder mesmo, né, uma declaração do Hulk. E, na verdade, não houve uma má interpretação, houve uma má colocação. A interpretação foi feita de todo mundo igual. O que houve foi uma má colocação que no dia seguinte ele consertou, né? Mas, sabendo o peso que ele tem no Atlético, se ele for investido dessa forma, essa é uma situação que tem que ser discutida internamente. Ele chega para o treinador e fala: escuta, professor, você me desculpe, mas eu preciso, para estar bem, de sequência, eu preciso ter um pouco mais de jogo. É possível você me dar essa oportunidade? Isso é absolutamente normal. Quando ele traz para fora, pelo peso dele, gera esse tipo de situação, de notícia que acaba, não nesse momento atrapalhando tanto, mas de repente num acúmulo pode sim, mais para frente, trazer um problema para o Atlético. Muito bem, vamos acompanhar. Ferveu em véspera de Libertadores, mas tudo se resolve com uma vitória sobre a América de Cali. Bob, amanhã a gente conversa aí sobre o jogo de hoje. Beleza, até mais. Então tá bom. Um beijo pro Bob. No Palmeiras, meu povo, que é o nosso próximo assunto.